Alô, pessoal! Alô, tudo bem, como vai? Alô, tudo bem, como vai? Alô, tudo bem, como vai? Hoje o assunto é sobre algo que já causou desespero em muita gente. Ictio. Vamos falar sobre o ciclo do parasita, sintomas, tratamentos e tudo que você precisa saber sobre essa doença que acaba com o sono dos aquaristas. Ao carro do leite! Ai, Léo, eu não sei o que é ictio. O ictio é uma doença causada pelo protozoário ciliado Cryptocaryon irritans. É uma das doenças mais conhecidas pelo pessoal do hobby. Um dos principais sintomas da doença são os pontos brancos que aparecem na pele do peixe, como esse aqui, ó. Ah, Léo, então se meu peixe não tem nenhum ponto branco, significa que ele tá livre do parasita? Não, nem sempre a ausência de pontos brancos indica um peixe livre do parasita. Ele pode estar, por exemplo, nas brânquias do peixe, que inclusive é o local preferido por causa do fluxo de água. Então não é possível simplesmente olhar um peixe e garantir que ele não porta o parasita. Além desse sintoma, o peixe também pode ficar ofegante, se coçando nas rochas, nadando ali em frente à bomba ou em zonas de alta circulação. Em alguns casos vai ficar hiperativo ou mais assustado. Pode parar de comer, ter aumento na produção de muco, pode apresentar algumas manchas, ficar pálido. E além de tudo isso, ele pode apresentar outras infecções ou doenças causadas aí por patógenos oportunistas. Outra coisa, é um erro achar que o ictio vai demorar para matar o seu peixe, tá? Em algumas infestações ele pode matar tão rápido quanto o odínio. Ai, quando é que meu peixe sara? Bom, antes de qualquer coisa, vamos entender o ciclo do parasita. Eu vou ilustrar de forma bem simples, porque já vai ser mais que suficiente para a gente entender como o ciclo funciona e como a gente vai combater a doença. Então vamos lá. O parasita precisa necessariamente de um peixe para concluir o seu ciclo. Tudo começa com o parasita no tecido do peixe, que é a fase em que ele se alimenta. Nessa fase ele é conhecido como trofonte. Essa é a parte em que ele de fato parasita o peixe, se alimentando de fluidos, tecidos e células do peixe. Ah, Léo, eu vou colocar um camarão ou um peixe limpador e ele vai resolver esse problema. Não vai adiantar nada, porque o parasita fica sob a pele do peixe. Então nem o camarão e nem o limpador vão alcançar esse miserável. Depois de 3 a 7 dias parasitando o peixe, o trofonte amadurece, sai do peixe, se dirigindo ao fundo do aquário, perde seus cílios e se transforma num protomonte, que é a forma que vai se fixar às rochas e substrato. Depois de fixado, ele se transforma num cisto que é conhecido como tomonte. Essa é a fase reprodutiva do parasita. Nessa fase ele vai gerar células filhas, que são chamadas de tomites. Cada tomonte pode gerar de 100 a 1000 tomites. O tomonte é como se fosse um ovinho cheio de parasitas. A grande maioria dos tomontes eclode entre 4 e 8 dias, mas algumas cepas podem eclodir entre 3 e 72 dias, dependendo das condições. Quando o tomonte eclode, ele libera centenas de terontes, que é a forma nadante que vai infestar o peixe. Então vamos recapitular rapidinho. O ciclo inicia no peixe, com o parasita se alimentando em sua fase trofonte, sai do peixe, perde seus cílios e procura rochas e substratos para se fixar em sua fase protomonte. Encista e gera células filhas em sua fase de reprodução tomonte. Eclode e libera terontes, que são as formas nadantes que vão infectar os peixes. Conseguiu entender o ciclo do parasita? Ele é simples e você não precisa decorar aquele monte de nome, tá? O ciclo é basicamente o seguinte: fase do peixe onde ele se alimenta, aí ele sai do peixe, se fixa em rocha e substrato, fica alguns dias, eclode e depois infesta o peixe de novo. Uma coisa que você pode observar é que como o parasita fica no peixe de 3 a 7 dias, depois que ele sai, é comum você notar uma aparente fase de melhora no peixe. As pintas brancas diminuem mesmo ou até somem, mas isso não indica que o peixe está salvo. Na verdade, depois que os cistos do parasita eclodem, a fase livre nadante dele vai infestar de novo o peixe, e de forma bem mais intensa. Nesse momento, esse peixe e todos os outros do aquário se encontram em risco de adoecer e morrer conforme o caso. Ah, Léo, mas por que o peixe morre? O ictio geralmente mata o peixe por asfixia, desequilíbrio osmótico, já que as brânquias do peixe podem não conseguir excretar os sais corretamente, e infecções secundárias causadas por organismos oportunistas. Bom, agora que você já conhece o ciclo, vamos falar sobre alguns dos principais tratamentos contra o parasita. Ah, já sei, é só aumentar a temperatura do aquário. Puta vida! Não, você não vai aumentar a temperatura de nada, esquece isso. Isso é para o parasita de água doce. Lembrando que esses tratamentos devem ser feitos em quarentena ou aquário hospital. Entendeu, né? Você não pode fazer esses tratamentos no aquário principal. Invertebrados não toleram tratamentos com cobre ou hipossalinidade. Se você tem alguma dúvida sobre como montar esse tipo de aquário, assiste o programa que a gente fez sobre quarentena. Você pode clicar aqui nesse card, ou nesse aqui, em algum dos lados vai aparecer. E eu vou deixar também o link no final do vídeo para ficar mais fácil. Outra coisa, a forma livre nadante do parasita é a única que os tratamentos atuam. Não espere iniciar o tratamento e em um dia o peixe ficar limpo, ou de uma hora para outra. O menor tempo que o peixe vai levar para se ver livre do parasita são 10 dias. Por isso se recomenda um mínimo de 14 dias de tratamento. Vamos lá, primeiro tratamento. Esse é disparado meu preferido. Quem me conhece sabe que eu adoro cobre.
Sempre que eu falar cobre, eu vou me referir a cupramine, tá? Porque eu não vejo nenhum outro motivo para um aquarista comum usar alguma forma de cobre que não seja cupramine. Você vai precisar, além do Aquário Hospital e do cupramine, de um teste de cobre. A marca de teste de cobre que eu mais gosto é o da Cera. Já usei dezenas de vezes e sempre foi muito eficiente. Eu já comparei ele com o teste da Siken, que é o fabricante do cupramine, e o resultado deu bem aproximado. Red Sea também parece ser muito bom. Eu nunca usei, mas eu acompanhei vários tratamentos de amigos que fizeram e ele sempre saiu muito bem. Um teste que eu não recomendo é o Salifert. Eu já usei, com o cupramine ele marcava bem diferente desses dois. Com outras formas de cobre, eu não sei como ele se comporta. Com o peixe no hospital, você vai seguir as instruções do cupramine, tá? Que diz para você adicionar 16 gotas para cada 40 litros, esperar 48 horas e então repetir. Aí você vai fazer o teste de cobre e ajustar aí para a concentração desejada. Para ICT, a concentração mínima tem que ser 0,25 mg por litro. Como eu uso o teste da Cera, eu sempre deixo ele ali entre 0,3 e 0,6, que é a escala que ele usa. Embora as instruções do cupramine digam para você tratar por 14 dias, eu sempre prefiro fazer um tratamento de no mínimo 21 dias, preferencialmente 28, contados a partir do momento que eu alcancei a concentração desejada. Se você for tratar um peixe mais sensível, como um borboleta ou um anjo-anão, por exemplo, mantenha ali em 0,3 e não passa de 28 dias. Terminado o tratamento, você pode usar carvão ativado para remover o cobre da água. Outra coisa importante para quem vai montar o hospital com cerâmica ou ciporax é que esses produtos absorvem o cupramine. Então no início você pode ter um pouco de dificuldade para alcançar a concentração desejada. O que eu costumo fazer é dosar a primeira vez, aí espero ali umas 8 ou 12 horas e faço o teste. Se o resultado der zero, eu repito a dose. No outro dia eu faço o mesmo processo. Eu não respeito as 48 horas da instrução, justamente porque o ciporax está absorvendo o cobre. Então você vai dosando aos poucos até perceber ali que a cerâmica ou o ciporax saturou e parou de absorver. Geralmente o teste já vai dar um pouquinho mais de 0,1. Aí você espera mais algumas horas para subir para 0,2 e no outro dia você sobe até 0,3. Isso, gente, é o que eu faço usando o ciporax porque eu sei que ele absorve, tá? Mesmo depois que ele aparentemente satura, ele pode continuar absorvendo um pouquinho nos próximos dias. Mas vai ser bem menos e vai ser mais fácil de controlar. Então você precisa fazer o teste todo dia para estar comparando isso. Você não precisa ter pressa para alcançar o 0,3. Até porque, como você viu no ciclo do parasita, esse peixe sendo colocado no aquário hospital, ele não vai ser reinfestado do dia para a noite. Então não precisa de desespero, até porque o cobre só vai agir na última fase nadante do parasita. A vantagem é que depois que o ciporax satura, ele vai absorver bem menos ou quase nada na próxima vez que você usar. Aí fica bem mais fácil de controlar. E é claro que você não pode voltar esse ciporax para o reef. Deixa ele guardadinho ali para usar só em tratamento. Quando você atingir a concentração desejada, o ideal é você continuar fazendo testes de vez em quando, porque dependendo da situação você pode precisar redosar um pouco de cupramine. Com o tempo você vai pegando a mão e vai espaçando cada vez mais os testes. Mas testar não quer demais e não dá tanto trabalho assim, né? Outra coisa importante para lembrar é que o cupramine ele atrapalha a leitura dos testes de amônia mais comuns. No programa sobre quarentena a gente falou sobre isso, então não esquece de assistir depois. Eu vou salientar também que cupramine é a forma mais segura que eu conheço para tratamento com cobre. Você pode ler por aí uma galera antigamente tratando o cobre como se fosse um psicopata. Mas é improvável que essa galera já tenha usado cupramine com frequência. O que acontece também é que tem gente que sempre deixa para usar o cobre na última hora, quando o peixe já tá mais para lá do que para cá. Aí o peixe morre como morreria de qualquer forma e a pessoa tem que achar alguém para pôr a culpa. E tudo por culpa sua! Ai! O tratamento por hipossalinidade ele consiste em você baixar a salinidade do hospital até uma gravidade específica de 1009. Ah, mas como eu faço isso? Você vai fazer isso tirando água salgada e colocando água doce. Você pode fazer isso por gotejamento ou adicionando aos poucos. Nada de chegar já despejando um balde cheio. Que está preso por tráfico de drogas. O processo de baixar a densidade ele pode ser feito num espaço curto, aí, em 2 e 3 dias, sem causar maiores problemas. Depois que a densidade chegar em 1009, você mantém assim por 21 dias. Após o fim do tratamento, o ideal é você subir essa salinidade aos poucos, tá? Num período de 6 a 7 dias até voltar aos valores normais. É muito importante que você tenha um refratômetro, um medidor calibrado e não deixe a densidade variar durante o tratamento. Eu não recomendo fazer isso usando densímetro de ponteiro. Esse tipo de densímetro não tem precisão e você pode acabar fazendo um tratamento que não vai valer nada. Como a gente já falou, a hipossalinidade ela também age na fase que o parasita está fora do peixe. A título de curiosidade, a diferença é que a hipossalinidade ela age no tomonte, que é o cisto, e o cobre age no teronte, que é a fase nadante infectante. Duas grandes vantagens que eu vejo no tratamento com hipossalinidade é que você não precisa de medicamento e pode usar qualquer teste de amônia. Agora uma desvantagem é o fato dele tratar só íctio, quando o cobre trata íctio e iodínio. Ué, mas e daí? Daí que se por acaso você confundir iodínio com íctio, já que alguns sintomas são bem parecidos, o tratamento não vai adiantar nada. Um outro tipo de tratamento não muito conhecido é o de troca de tanque. Esse tratamento consiste em você mudar o peixe de aquário a cada 3 dias, num total de 4 mudanças entre 2 aquários. Então você põe o peixe no aquário hospital limpo, espera 3 dias e passa ele para o outro aquário hospital.
Aí você lava esse aquário que ele tava para eliminar os tomontes que estiverem nele, espera 3 dias e volta ele para esse aquário. Aí você lava o outro e faz o mesmo processo. Esse procedimento ele interrompe o ciclo do parasita e o peixe acaba ficando limpo. Como agora você já conhece o ciclo do parasita, fica fácil entender por quê. A grande desvantagem desse tratamento é que ficar mudando o peixe de um lado para o outro pode acabar aumentando o estresse. Dependendo do estado do peixe, vai piorar a situação. Um outro tratamento que você também pode fazer é usando cloroquina, ou difosfato de cloroquina. Não é muito comum o pessoal fazer, mas funciona. A concentração que você vai usar é de 15 mg por litro e vai deixar esse peixe no hospital por um período de 2 a 4 semanas. E quando fizer a TPA, tem que acertar a concentração do medicamento. Para retirar o medicamento da água é só usar carvão ativado. Léo, eu tô tratando meus peixes no hospital. Quando eu voltar eles pro aquário, eles vão ficar doentes de novo? É possível. Se você ainda tem peixe no aquário principal, com certeza o parasita ainda está presente. Se você está tratando todos juntos e o aquário não tem nenhum peixe, você não tem garantia de que todos os tomontes eclodiram e todas as formas nadantes morreram por não encontrar um hospedeiro. Lembra que a gente falou que alguns tomontes podem levar até 72 dias para eclodir? Em aquários marinhos, passar de 28 dias é muito incomum. De qualquer forma, o ideal seria você deixar o aquário sem nenhum peixe por um período aí de 60 a 90 dias. Sem peixes, o parasita não tem hospedeiro para concluir o seu ciclo e vai acabar morrendo. Eu fiz isso há 3 anos, tratei todos os meus peixes, deixei meu aquário sem nenhum peixe por 60 dias. Desde então passei a tratar com cobre todo o peixe que entra no meu aquário e passei a quarentenar todo invertebrado que eu não consegui descobrir ou tirar a base. Nunca mais vi um ponto de ictio nos meus peixes e eu posso garantir que foi uma das melhores decisões que eu tomei no hobby. Como eu já tinha falado no programa sobre quarentena, tratar com medicamento os peixes antes de colocar no aquário é uma decisão muito pessoal, tá? Então faz aí o que você achar melhor. Quase todos os meus peixes morreram com o surto de ictio e só sobrou um. Ele é imune ao parasita? Não, alguns peixes podem ter características que vão torná-los mais difíceis de serem infectados. Mais ou menos como acontece com os humanos, né? Frente a alguns problemas, alguns são mais resistentes do que outros. De qualquer forma, esse peixe, mesmo não ficando doente, vai continuar participando do ciclo do parasita. O que pode acontecer também é ele ter desenvolvido alguma imunidade contra as cepas presentes no aquário, o que vai evitar que ele fique constantemente doente. Isso pode explicar também o porquê de algumas vezes aquários estabilizados e sem inserção de novos peixes há muito tempo não terem com frequência problemas de doença ou surtos de ictio. Ah, Léo, mas um monte de gente fala que é só dar ração com alho que os peixes vão se curar. O fato de um monte de gente repetir uma bobagem não vai torná-la verdadeira. A gente já falou sobre alho e ictio no primeiro programa sobre mitos do aquarismo marinho. Pode clicar no card aqui para assistir depois. Resumindo, não há nenhuma evidência ou estudo que comprove que alho cura ictio e nem de que vai fazer o peixe comer mais. Não deixe de assistir o nosso programa sobre mitos e de dar uma olhada nos links na descrição dele. Ai, Léo, eu usei um remédio aqui no meu aquário principal que é Reef Safe e os meus peixes se curaram. Até hoje não existe um medicamento 100% eficiente Reef Safe. Soluções comerciais, tratamentos com metronidazol, peróxido, rações com cloroquina, nem sempre vão resolver o problema. Por isso a gente não vai entrar em detalhes sobre eles. Por exemplo, a ração Wick Shield da New Life é uma ração com essa finalidade, mas o peixe precisa comê-la em quantidade suficiente para que ela faça algum efeito. Produtos comerciais ou metronidazol funcionam para alguns, mas não para outros. Esses tratamentos não vão dar toda a certeza de cura quanto os que a gente falou aqui. Então, se alguém garantir para você que tem algum remédio Reef Safe que sempre funciona, desconfie. Não necessite la garantia sou eu. Sim. Ei, você não vai falar sobre banho de água doce, não? Bom, olha só, eu não ia falar porque além de, na minha opinião, ser um tratamento que estressa bastante o peixe, ele não vai ser tão eficiente assim, porque ele só vai livrar o peixe dos poucos parasitas que estiverem na camada mais superficial da pele. A maior parte dos trofontes fica nas camadas mais internas da pele, então o processo tem um benefício parcial. Eu vou comentar sobre o processo só para não passar batido. Ele consiste em você pegar um recipiente com água RODI, ajustar o pH e a temperatura para a mesma água que está o peixe, colocar o peixe nesse recipiente e esperar aí 1, 2, 3 minutos dependendo da reação. Claro que não adianta nada você dar o banho de água doce e voltar ele para o aquário onde ele vai ser reinfestado. Então, se numa situação extrema você cogitar um banho de água doce, cogita também já iniciar um tratamento eficiente logo depois disso. Até porque ele já vai estar bastante estressado depois do banho. Ah, Léo, e o UV? Me disseram que resolve. O UV, quando corretamente dimensionado para matar parasitas, o que já é difícil, só vai matar o que passar por dentro dele. Então, dependendo da situação, ele pode até ajudar, mas dificilmente vai fazer um milagre. Bom pessoal, a gente procurou nesse vídeo explicar tudo que você realmente precisa saber. Mas caso você queira pesquisar mais sobre o assunto, eu vou deixar na descrição do vídeo uns links bem interessantes. Eu vou lembrar mais uma vez da importância da quarentena, tá? Não importa de onde vem o seu peixe, é muito importante você quarentenar antes de colocar no aquário. Há pouco tempo um amigo pegou uns peixes de um desmonte de um aquário que estava montado há muito tempo. Aí falaram pra ele que não precisava quarentenar. Ele caiu nessa conversa e sabe o que aconteceu? Se fudeu. Só mais uma coisa, geralmente eu peço pra vocês curtirem e compartilharem com os amigos. Dessa vez eu não vou pedir, dessa vez eu vou implorar. Ai, sim, não deixa assim, anda assim.
Se você fizer uma busca no Google sobre ictio, vai ver que é impressionante o tanto de bobagem que vai aparecer. Seja texto, conversas, alguns fóruns. Isso sem contar os absurdos que rolam nos grupos de WhatsApp por parte de pessoas que espalham bobagens. Tudo que eu falei nesse vídeo foi baseado em fontes confiáveis de informação, como você pode conferir na descrição do vídeo. São artigos e argumentos geralmente construídos sobre estudos e testes controlados. Se você tiver alguma dúvida, pode postar nos comentários, me fala também o que você achou do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e principalmente curtir nossa página no Facebook. Eu tô pensando em algumas novidades pro futuro e vou usar o Facebook para isso. Boas quarentenas, boas TPAs, um grande abraço e até o próximo Riff Show.